Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Explicando Direito. Hoje estamos a receber a juíza Cristiane Costa Marques, auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça e de uma temática especial, porque ela é responsável pelos assuntos atinentes à adoção no estado de Mato Grosso. A nossa convidada é formada em Direito e também bacharela em Administração de Empresas. Possui especialização em Direito Ambiental pela Universidade do Estado de Mato Grosso, em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade Cândido Mendes, em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Estácio de Sá e MBA em Poder Judiciário pela Fundação Getúlio Vargas FGV. Ela também é coautora da obra Eutanásia, uma questão polêmica, e publicou o artigo nessa obra chamado Eutanásia e Ortotanásia e Pedido de Consentimento do Paciente. Nosso tema de hoje é acerca da campanha Entrega Legal, um programa permanente da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, ou seja, o objetivo da ação é divulgar a previsão legal de entrega voluntária de filho para adoção, antes ou após o nascimento, de forma segura e sigilosa. Seja bem-vinda, doutora Cristiane Neves. Muito obrigada. Doutora Cristiane, no nosso programa nós temos duas partes. Uma parte para o entrevistado exponha quem era a Cristiane Marques Neves antes de se tornar a juíza Cristiane Marques Neves, antes de se tornar a juíza auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça. Mas antes do concurso da magistratura, quem era a Cristiane? Eu fui criada em Cáceres. Eu nasci em Belo Horizonte, fui criada em Cáceres. E aí, com 13 anos de idade, eu fui para o Colégio Santa Marcelina, interna, em São Paulo. E aí, eu já vim para cá. De lá, eu já fui fazer faculdade e tudo mais. Então, assim, vivi a minha infância em Cáceres, junto com a família, junto com muitos primos, fazendo muita bagunça. Quando era pequena, brincando na rua, fazendo o que as crianças faziam na época. E a magistratura? Como que surgiu na vida da Cristiane? A magistratura surgiu depois que eu terminei a faculdade. Já quando eu terminei o curso de Direito, e primeiro terminei Administração, na sequência terminei o curso de Direito, e eu fui para São Paulo para estudar um pouco mais antes de voltar para o Mato Grosso. E aí foi quando surgiu a vontade de prestar o concurso, e aí eu me encontrei na magistratura. Gostei demais. Comecei a fazer o Damásio lá em São Paulo, e depois vim para cá, fiz a escola do Ministério Público, e aí ingressei na magistratura aqui no nosso estado. É um início de muita luta, né? Sim. E jurisdicionou aqui em nosso estado, quais comarcas? Jurisdicionei em Canarana, minha primeira comarca foi Canarana, então é bem distante aqui de Cuiabá, 830 quilômetros. Aí depois eu fui para Rio Branco, aqui também, próximo de Cáceres. Jurisdicionei em Diamantino, em Sorriso, e aí depois fiquei mais um tempo em Cáceres. E aí eu vim para Várzea Grande e aí para a Corregedoria. Então, depois de alguns anos, temos a juíza Cristiane, Sim. juíza auxiliar da Corregedoria, Sim. Uma mulher forte, mulher plena, ocupa seu espaço de poder. E estamos a tratar de um tema bastante melindroso. Sim. A questão da entrega consentida para adoção. Poderia explicar o que significa essa temática? Sim, claro. Lá na Corregedoria, nós somos os responsáveis pela CEJA, que é a Comissão Estadual Judiciária de Adoção, que trata de muitos assuntos delicados. Porque criança e adolescente vítimas de maus tratos, crianças e adolescentes que foram abandonados, que são vítimas de exploração sexual, alguma coisa nesse sentido, a gente acaba tomando conhecimento lá na CEJA. Esse assunto específico da entrega voluntária, ele é muito importante por conta do que acontecia anteriormente. Lá no passado mais distante era a antiga roda, que deixavam as crianças em porta de igreja, alguma coisa nesse sentido, empurravam a criança para dentro e ali deixavam, as mães deixavam os filhos dessa forma. Com o passar dos anos, isso acabou mudando, apesar de que até hoje a gente ainda vê alguns casos de abandono.
Mas isso foi mudando e foi previsto na legislação. Então, no ECA é previsto, no artigo 19A, a entrega voluntária do filho para adoção. Então, a gestante que, porventura, não tenha condição, não tenha interesse, o motivo, na verdade, para nós da justiça não é o primordial. Mas se ela decidir entregar o filho à adoção, ela pode fazer isso de uma forma bastante tranquila e segura e pode isso ser feito. Se essa decisão for tomada ainda durante a gestação, ela nos comunica antes da gestação e ela é acompanhada, ou isso pode ser feito após o nascimento. Há um apoio psicólogos, assistentes Sim. sociais Sim. para essa mãe? Sim. Inicialmente, é garantido a ela o sigilo. Então, nem a família é informada pela justiça da decisão da gestante a respeito da entrega. E aí ela recebe a equipe psicossocial do juízo para fazer o estudo com ela e para fazer o acompanhamento. Ela pode fazer esse estudo, esse acompanhamento pré e pós, não necessariamente no judiciário, mas nós fazemos os encaminhamentos para que ela receba do município, se for o caso, do estado, dependendo da situação específica, normalmente do município. Mas ela recebe, sim, esse apoio. E uma questão que vem à tona é chamada adoção brasileira. Uhum. Né? As pessoas, às vezes, têm certo vínculo de amizade, ou às vezes não têm certo vínculo de amizade. E essa adoção informal ou brasileira acontecia muito. Acontecia. Mas ainda acontece. Tá? O que a juíza Cristiane Costas Marques tem para abordar sobre esse tema? Isso deve ser evitado o máximo possível. É um risco muito grande para as pessoas que estão envolvidas numa temática dessa. E nós conhecemos, nós da Justiça, acabamos por saber de alguns casos inusitados. As pessoas criam situações para poder fazer a entrega, tentando passar por uma entrega legítima. O que a gente verifica que não é verdade. Então, nós constatamos, às vezes, abusos do tipo gestantes que dizem ter tido um relacionamento extraconjugal com um homem, aí a esposa desse homem diz que aceitou a traição do marido, que infelizmente aconteceu, a mulher ganha o neném e aí entrega para o suposto pai, dizendo que é decorrente daquele relacionamento extraconjugal, e aí quando a justiça vai estudar e verificar mais a fundo, constata que, na verdade, um exame de DNA verifica que a pessoa não é o pai. Então, isso gera insegurança. Alguns casos de mulheres que entregam um filho para adoção, depois elas fazem ameaça, elas exigem dinheiro, elas ameaçam de contar para a criança que ela é adotada. Então, não recomendamos, é vedado por lei e é um risco muito grande que a família corre de acabar perdendo essa criança. É um tema bastante sensível, Sim. Porque, na maioria dos casos, as gestantes estão em uma situação de vulnerabilidade, às vezes numa vulnerabilidade social. Sim. Apenas a mera escassez de recursos financeiros legitimaria uma adoção? A entrega, né? Na verdade... Voluntária? Lógico que antes da gente receber a criança, por conta dessa situação específica de dificuldade financeira, se esse for o único fundamento, nós podemos primeiro tentar inseri-la em programas sociais. Sim. E tentar resolver a situação. CRAS. Exato. Inclusive para poder receber moradia, se for o caso, para poder receber cesta básica ou para nós procurarmos uma colocação no mercado de trabalho. Mas não é vedado a entrega por conta disso. Se ela realmente entender que ela não tem condição de criar o filho, ela pode realizar a entrega, mas esse não é um fundamento para a entrega, não é só isso que justificaria a entrega. Isso porque o Estado ele pode suprir essa vulnerabilidade, há programas sociais, há Exatamente. diversos benefícios que então, podem ser concedidos. Não é via de regra, a base da decisão não é somente a situação financeira. A mulher que decide pela entrega, ela passou por alguma situação muito delicada, ou ela já tem um número elevado de filhos, inclusive mulheres casadas, às vezes, que já possuem outros filhos, eles decidem, o casal decide por entregar
um filho que não foi planejado para adoção. Já aconteceu. Apesar de não ser a regra, pode ter acontecido. Vítima de violência sexual, da mesma forma, não deseja criar. Às vezes, o agressor é da família, alguma coisa nesse sentido. Ela não tem condição, ela não tem o desejo e nós não vamos questionar isso. É um direito dela a entrega. Não pode entregar diretamente, como a gente está reforçando, para ninguém, mas a entrega para a justiça, ela é legítima. Em termos de números, nos últimos anos, sim. A doutora pode passar Aqui no estado, até nós temos alguns números, não são interessantes, vamos dizer. Alguns anos tiveram mais, outros anos tiveram menos, mas nós, com certa frequência, recebemos informações das casas de acolhimento a respeito dessas entregas. Então, os dados que nós possuímos na SEJA, no período de 2015 a 2018, foram 44 entregas e 8 abandonos. Em 2019, foram 12 entregas e 1 abandono. 2020, 5 entregas e nenhum abandono. 2021, 3 entregas, também não registramos nenhum abandono. 2022, 25 entregas voluntárias e nenhum abandono. 2023, 11 entregas, também não houve situação de registro de abandono. E 2024, até agora, mas os dados ainda não estão consolidados, esses dados são até junho deste ano, foram 3 entregas. Uma situação, doutora Cristiane, isso observa muito depois da instituição do Conselho Nacional de Justiça. Sim. O Judiciário acaba por... É óbvio que a comissão já havia trabalhos, não pela própria comissão, mas por parte do Judiciário, questões de adoção, mas principalmente após a instituição do Conselho Nacional de Justiça, essa parte, vamos dizer assim, atípica do Judiciário, ela tem se tornado mais eficaz, mais eficiente. E, assim, além dessa relevante função que é exercida, dessa relevante tarefa da entrega voluntária, quer citar mais alguma atividade da SEJA acerca do tema? A entrega legal, a entrega voluntária, nós precisávamos contar com o apoio da rede de saúde, dos conselhos tutelares e dessas pessoas que têm o primeiro contato com a gestante, porque a gestante, muitas vezes, ela não sabe quem ela precisa procurar. Então, nós temos a intenção de facilitar sempre o acesso dessas pessoas que têm dúvida. Nós já possuímos a página, o perfil da SEJA no Instagram, então SEJA TJMT, lá nós temos algumas informações sobre a entrega voluntária e também temos um telefone específico com essa finalidade. Eu posso dizer o telefone? Perfeito. É o 65-99-226-0506 e o 3645-8217. Através desses números de telefone, a gestante ou algum familiar ou algum vizinho, quem tome conhecimento dessa situação pode entrar em contato e tirar dúvida. Nós tivemos, depois que o perfil da SEJA foi criado no Instagram, pessoas que entraram em contato pelo direct. E aí diziam que tinham dúvida, que era uma pessoa que estava, um vizinho, alguma coisa, e aí entraram em contato conosco pelo telefone. Veja bem, é muito importante para a própria sociedade se esclarecer. Sim. Se não tem alguma dúvida, viu alguma situação, vivencia alguma situação, sim, é muito importante que entre em contato com o Judiciário. Por quê? Porque o Judiciário está à disposição para prestar esclarecimentos pelo Exatamente. número de telefone. A doutora já falou, vai repetir novamente. Repito. É muito importante esse diálogo da sociedade com o Poder Judiciário, porque o Judiciário também exerce essa função de esclarecimento. E o cidadão e a cidadã precisa ter esclarecimento, precisa ser bem esclarecido. E o Judiciário está à disposição, doutora Cristiane? Nós estamos para servir. O nosso desejo é esse, a nossa intenção é essa. O número é 99226-0506. Esse telefone ele é utilizado para isso, a mulher pode ligar, vai receber as orientações necessárias, é garantido o sigilo, foi realizado o treinamento na área de saúde para que a mulher
seja acolhida, para que ela não seja julgada e para que não seja incentivada a não realizar a entrega, porque ela já é uma decisão que cabe a ela, não cabe a nós julgarmos ou tomarmos alguma deliberação em sentido contrário. Até porque nós sabemos que é uma das escolhas mais difíceis da vida, uma decisão muito difícil de ser tomada. E algumas situações da mulher, por exemplo, ela pode deixar no hospital ou pode deixar no judiciário. Inicialmente ela pode fazer isso direto no hospital e nós vamos recolher no judiciário dados sobre a família, se porventura tem algum problema de saúde genético que ela pode eventualmente ser hereditário. A gestante pode optar, por exemplo, por não ver o filho quando nasce, porque já é uma decisão muito delicada, então ela não é obrigada a amamentar, tem todos esses detalhes que são muitos, que foram previstos na resolução do CNJ 485 de 2023, que prevê todas essas situações. Inclusive, ela pode dar um nome ao filho, se ela assim desejar, e posteriormente, depois que essa criança crescer, ela pode também buscar as origens. Então, essas informações vão ser coletadas, vão ser arquivadas, e essa criança, quando ela se tornar maior de idade, ou se porventura ela for adotada, que provavelmente será, porque o número de crianças adotadas nessa faixa etária é muito grande, durante o processo de adoção ou depois da adoção, quando ela estiver maiorzinha, se os familiares desejarem, também pode buscar o direito à origem, pode buscar os dados na vara da infância. Eu acho que essas informações também são relevantes para que as mulheres tenham conhecimento. E lá na SEJA, se eu puder complementar, nós temos diversas atividades. Nós temos o serviço de acolhimento familiar, que estamos implantando no estado de Mato Grosso em vários municípios, com o apoio do Executivo, porque esse é um serviço que não depende só do Judiciário, Sim. Ao contrário. Por isso, funções atípicas do Judiciário, porque são típicas de outras esferas de poder. Exato. Nós temos a busca ativa para a adoção, que são as crianças que pertencem a grupos de irmãos, crianças mais velhas, crianças que têm algum problema de saúde, que são mais difíceis de ser adotadas. Essas crianças também, elas recebem uma atenção especial nossa lá da SEJA, no sentido de fazermos vídeos, fazermos uma explicação a respeito, quando a criança não fala, por exemplo, o adolescente não fala, nós fazemos uma exposição das características das crianças, expondo para que outras pessoas, outras comarcas, tenham conhecimento da existência dessas crianças e possam, porventura, manifestar interesse em adotá-las. Perfeito. Estamos encaminhando para o final de nosso programa. Doutora Cristiane, alguma consideração relevante que queira pontuar? Eu gostaria só de divulgar o Instagram da SEJA, tanto o Instagram da SEJA, Seja TJMT, quanto o site da SEJA. Ok. Porque nessas duas redes sociais, nesses dois locais, os interessados recebem informações sobre o programa Padrinhos, sobre o cadastro como habilitação. O que é o programa Padrinho? O programa Padrinho, ele funciona principalmente em Cuiabá e Várzea Grande, e são os padrinhos que podem tanto receber as crianças ou adolescentes em casa para passar o final de semana. Os casais, então, podem? Sim, as famílias podem, sim. Não necessariamente casais, pode ser uma pessoa só, mas pode receber a criança ou adolescente em casa. Lógico que vai ser feito um estudo prévio para verificar se a pessoa tem condição de receber, para passar final de semana, para passar férias. Inclusive, aqui no Tribunal de Justiça, a desembargadora Clarice, nossa presidente, já foi madrinha e recebia adolescente na casa dela para passar os finais de semana. Tem o padrinho provedor, que pode, por exemplo, custear um curso de computação, um curso de balé para as crianças acolhidas. E tem o padrinho prestador de serviço, um profissional ou ainda que não seja profissional. Nós temos, por exemplo, dentistas que atendem como padrinhos, médicos que atendem como padrinhos, e temos pessoas que vão até as casas de acolhimento ou que recebem as crianças acolhidas em algum espaço para contar história, para desenhar, para fazer os quadros deles ou os desenhos deles para depois expor. Então, nós temos várias iniciativas
lá na Seja, que são bastante interessantes e que a população pode procurar e tomar conhecimento através dessa rede social e desse site. Aliás, é para a sociedade, é para as crianças, Sim. para os jovens que Sim. precisam de especial atenção, né, por parte, não é uma questão só de Estado, né? Estado, a questão de família também, né? A questão da sociedade, é uma tríade. Né? São problemas complexos. Sim. Que o judiciário ele constrói uma teia, né, de departamentos, de órgãos, né, e de afeto. De afeto. Né, para que essas crianças elas possa haver um elo, né, entre pessoas, entre crianças, entre pretensos adotantes. Exatamente. Porque isso é muito importante. Finalizamos mais uma edição do programa Explicando Direito com a juíza auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça, Cristiane Costa Neves. Esse programa é uma produção da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, desembargador João Antônio Neto, em parceria com a Coordenadoria de Comunicação do TJMT. As edições anteriores podem ser conferidas no Instagram, @esmagesmt, tudo junto, e ainda no YouTube, @TJMT Oficial. Muito obrigado.